Essa PEC 108 é um primeiro passo, e nós temos que agradecer o presidente Rodrigo Pacheco, para que nós tenhamos um mínimo de segurança jurídica no país que hoje não existe. A gente não tem como dourar a pílula com relação a esse assunto. Não é contra a STF. Absolutamente, quem está achando que isso é questão de retaliação está completamente enganado. O espírito é outro. O espírito é a favor das prerrogativas do Congresso e pelo próprio bem da nossa Corte Suprema, que hoje não está sendo bem vista, infelizmente, por muitas decisões que, se Deus quiser, vão ser corrigidas com o apoio de todos os colegas, decisões do próprio STF, a imagem não está boa perante a sociedade. E o STF é um pilar importantíssimo da nossa democracia. Mas essas correções estão mais do que na hora de acontecer. Veja bem, nós fomos eleitos diretamente pela população brasileira. Você sabe quanto é que é o custo disso aqui, para isso? Só o Senado, para o Senado rodar, por ano, as pessoas não têm ideia, 5 bi e 800 milhões de reais. Só aqui, fora a Câmara dos Deputados. Aí vamos lá. Nós estamos aqui para legislar, para fiscalizar, mas para legislar. Aí vem 81 senadores, diversas matizes ideológicas, políticas, visões de mundo. Votam a matéria, todo o processo legislativo, passa por comissão, vota, depois, se aprovado, vai para a Câmara dos Deputados aqui ao lado. 513 deputados federais, o mesmo processo, demora muito tempo para isso acontecer, às vezes décadas. E aí, é justo que um ministro que não tem um voto anule todo o processo e fique por isso mesmo? Então, uma questão de bom senso, de respeito. Claro que a gente viu uma evolução, senador, e eu visto agora, recente, do regimento interno do STF, é louvável, mas a gente não pode deixar de perceber que, coincidentemente, aconteceu no momento que 2 indicados do ex-presidente da República entraram. Então, para que não fique nenhum tipo de casuísmo e que não possa ser revisto por um regimento interno, que a gente possa, questão das vistas, também definir, e é isso que, se Deus quiser, nós vamos fazer. Esse projeto não é um projeto de retaliação do Supremo Tribunal Federal. Cabe ao Congresso Nacional discutir e regular o exercício da atividade jurisdicional, como já fez no passado diversas vezes. Foi até que mencionado, foi esse Congresso que editou a lei que regula a tramitação das ações de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade, regulou também o mandado de junção, a ação por omissão de inconstitucionalidade. Então, não tem nada de extravagante ou de extraordinário na atuação legislativa desse Senado Federal, ou da Câmara, ou do Congresso Nacional. Existe uma percepção, no entanto, e isso vem de tempos, da necessidade de se resgatar o caráter colegiado, as decisões colegiadas dos nossos tribunais. Isso é baseado num velho ditado de sabedoria, né, que mais de uma cabeça pensa melhor do que uma. Basicamente isso. E quando se tem um poder imenso do controle de constitucionalidade, né, do Judicial Review, Marbury versus Madison, 1803, e toda essa tradição que vem, que nós trouxemos pela nossa primeira Constituição Republicana de 1891, e dá esse poder imenso ao Judiciário para suspender e depois declarar inconstitucional um determinado ato normativo, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Esse é um poder imenso.
E, claro, se tem a tentação sempre de se proferir decisões e promover, às vezes, políticas públicas que são positivas, que se pensam que são positivas, e as intenções nós não duvidamos que sejam boas, mas o fato é que esse poder imenso tem que ser utilizado com muita parcimônia, com muita cautela. E pontualmente nós temos visto algumas decisões que nos causam preocupação. Tem que ter consequências o descumprimento da submissão de uma eventual decisão monocrática ao colegiado. Eu acho que é fundamental, porque nós já temos na legislação ordinária previsões normativas que dizem que a decisão monocrática tem que ser excepcional e que ela tem que ser submetida na próxima sessão ou em um determinado tempo à apreciação do colegiado. E, no entanto, nós vemos isso sendo descumprido toda hora. Então, é primordial que haja, como está ali no artigo 93, previsões de consequências normativas, e entendo que talvez não seja o melhor lugar a Constituição. Mas, no entanto, há um risco de se colocar na legislação infraconstitucional de que isso seja considerado inconstitucional. Registro aqui o meu apoio à PEC, muito bem colocada pelo senador Eurovisto, relatada pelo senador Espírito Amin, que não tem sido decidida não de afogadilho, é um tema que tem sido debatido há muito tempo, e espero que o plenário do Senado possa apreciá-la em breve. Resgata, aliás, o caráter colegiado daquela corte, e nós, com isso, vamos ter mais previsibilidade, que o que nós queremos, principalmente do nosso judiciário, é mais previsibilidade nas decisões. Eu sofri uma busca e apreensão, tanto no meu apartamento funcional aqui em Brasília, como no gabinete aqui no Senado Federal, como também na minha residência em Vitória, sem seguir o que diz aqui na Constituição. E foi ainda por ofício. E essa busca levou equipamentos aqui do Senado Federal, levou celular do Senado Federal, enfim. Sem essa busca e apreensão dentro do Senado, sem um fato determinado e de forma monocrática, chegou a esse ponto, chegou dentro da casa que, dentro da Constituição, é responsável pelos freios e contrapesos pelo STF, e eles aqui. Então, é algo que foi, em 200 anos de Senado Federal, foi a primeira vez que houve uma invasão a um gabinete, por decisão monocrática, por ofício e sem fato determinado. Para que a gente possa, seguindo a Constituição, fazer esse freio que a sociedade nos demanda, nós acabamos sendo perseguidos, ameaçados e intimidados por uma decisão monocrática. Então, apenas um único ministro fez uma decisão totalmente fora do que está na Constituição, um precedente gravíssimo, porque nem fato determinado tinha, e em 200 anos foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, a PEC 8 do senador Eurovisto é uma PEC que nós, senadores, estávamos esperando o momento para pautá-la, vínhamos sofrendo pressão da sociedade, quando culminou nessa invasão ao meu gabinete. O cerne desse processo, na verdade, é equilibrar a relação entre os poderes, sem nenhum demérito, sem nenhum constrangimento, sem nenhum enfrentamento. Porque a prática faz com que haja necessidade de aperfeiçoamento das legislações. Por mais bem intencionado que seja o legislador, na hora que propõe um projeto que se torna lei, a sua aplicação, ao longo do tempo, revela a necessidade de eventuais reparos, aperfeiçoamentos. É o caso. Nós temos hoje um poder que é o poder representado pelo povo brasileiro, que vota, o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara,
que tem a possibilidade de ter, por um ato de um único cidadão, por mais bem preparado, bem intencionado, bem qualificado que seja, a possibilidade de que a vontade desse parlamento que representa a população brasileira seja sobrestado indefinidamente. E aí eu quero saudar aqui, inclusive, dentro do espírito do tempo, o próprio Supremo Tribunal Federal, que altera o seu regimento entendendo que há excessos nesse processo. Mas o regimento, senhores, pode novamente ser modificado por 11 senhores, por 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. A PEC não. Que esse momento não é um momento de conflagração, mas um momento de respeito à Constituição brasileira. Podemos errar, sim, mas o faremos dentro dos limites da Constituição e do local adequado, que é o Parlamento brasileiro. É como se a nossa democracia tivesse com uma arma apontada na sua cabeça e que a gente vê a nossa população pedindo solução, né? A gente vê que esses atos monocráticos e outras decisões de interferência de poderes colocam em risco uma das coisas mais preciosas que a gente tem, que é a nossa democracia. Então, o que nós estamos fazendo é tomar uma decisão rápida para proteger a nossa democracia.